Ele se tornou amigo de infância de um dos vilões finais do jogo. Em um dos finais ruins, essa garota fez o mundo cair em desespero. Ela queria destruir tudo no mundo. A Bruxa da Calamidade e Aeon Rhaenyra. No cenário onde os jogadores falham em matar ela, todo ser do mundo deixa de existir. Agora, num dia comum e ensolarado, começa mais um semestre da 5ª série. E a professora apresentava uma nova aluna para a turma. Ela tinha um cabelo azul bem clarinho, uma cauda de coelho redonda, além de orelhas longas que se erguiam. E seu nome era Aeon Rhaenyra. E naquele dia, depois de olhar a nova colega, o Prota se lembrou da sua vida passada, porém não deu tempo para se perder em nostalgia, porque diante dele estava alguém que ele não esqueceria a voz. A Bruxa da Calamidade que trouxe o fim para o mundo estava diante dele. Nosso menino entra em desespero e pensa que está ferrado. Brave Hearts era um jogo que ele jogava em sua vida passada. Era sobre um garoto que sonhava em se tornar o melhor caçador. Esse jogo se passa 200 anos depois da catástrofe. Para cumprir seu objetivo, ele se matriculou na escola de caçadores. Até então, uma história bem clichê. No entanto, não era bem assim. Esse jogo tinha 44 finais e a maioria deles era ruim. Isso porque na maioria dos finais o mundo entrava em colapso. E o jogo tinha outro problema, que era um espadachim muito molenga e covarde que nunca mostrava todo o seu potencial. Totalmente inútil e irritante que fugia de todas as batalhas possíveis. Um garoto que não sabe odiar as pessoas. Quando sofria bullying não pensava nem mesmo em se defender. E esse personagem sou eu. Ele se lamenta por ter se tornado o personagem inútil do grupo do protagonista. E ainda por cima está na mesma sala de uma personagem tão perigosa. Então ele olha pra ela e se lembra que ela se tornou a Bruxa da Calamidade no jogo. E ela parecia carregar o sofrimento de todo mundo. Quando nasceu, foi abandonada por seus pais. Sofreu bullying, foi tratada como lixo pelos outros. Ela viveu uma vida sofrida. Tudo isso por ter nascido com DNA mutado por causa de um desastre de mana. Ela era uma Ai. Nosso menino pensa que foi muito cruel os pais terem abandonado ela. E que ele entende o motivo dela ter se tornado a Bruxa da Calamidade. No entanto, ele não pode ficar parado vendo o mundo ir de comes. E pensa que a solução mais fácil seria se livrar dela. No entanto, ele não quer fazer isso. A professora o interrompe e manda ele pedir a algum colega para se sentar junto. E ele conclui que precisa mudar a maneira dela de pensar. Pois por causa de sua vida difícil, ela ficou ressentida com o mundo. No entanto, se agora é antes da história do jogo, suas ações podem mudar o futuro. Entre os vilões desse jogo, Rhaenyra tem a capacidade de destruir esse mundo. Então ele irá ajudar a Rhaenyra a ver o lado bom da vida. Se isso der certo, ele pode aumentar a sua força. Ele pede para se sentar ao lado dela. Diz que a partir de hoje eles são parceiros. E foi assim que ele se tornou amigo de infância da vilã final do jogo. Nosso menino se pergunta como ele pode se aproximar dela. Então ela pergunta por que dele está a encarando. Ele pensa que precisa ir logo para casa e se pergunta se aquela cauda é real. Então ela o chama e ele se assusta. Rhaenyra pergunta o porquê dele ter sentado ao lado dela. Ele responde porque quer se tornar amigo dela. Ela fica confusa inicialmente, depois fica toda envergonhada e pergunta o porquê. Ele responde que não tem nenhum motivo especial, só quer se tornar amigo dela. Rhaenyra fica cabisbaixa e fala que é estranho ele se tornar amigo de alguém como ela. Ainda mais que ele pertence a uma família famosa de espadachins. Nosso menino fica encarando e ela parece um pouco cabisbaixa. Então ele diz que ela é tão fofa quanto um coelho e que ele gosta muito de coelhos e ela parece um deles. Ela fica toda envergonhada e fala que não é um coelho. Então ela sai correndo e o Prota pensa que ferrou com tudo. No entanto, ela para e timidamente diz que eles se veem amanhã. Depois disso, ela sai correndo novamente. E o nosso menino pensa que pelo menos ela não está brava com ele. Enquanto ele voltava para casa, ele não podia acreditar que ele havia entrado no jogo. E então se perguntou se ele conseguiria ver sua janela de status. E em seguida ele gritou janela de status. E ficou surpreso, pois as habilidades de Ki-1 são melhores do que ele pensava. Então ele se pergunta como foi intimidado se ele possuía tais habilidades. Porém ele reconheceu que era um começo muito superior à sua vida anterior. Ele chega em casa e sua mãe o salda e pergunta como foi a escola e se estava tudo bem. Ele para por um instante e rapidamente a abraça. Ela pergunta preocupado o que aconteceu. Ele sabia que não estava vivendo em sua vida passada, e nem que deveria acreditar que isso era um jogo. Tudo o que ele precisava fazer era viver como Ki-1. Nosso menino diz que nada aconteceu e que ele só estava agradecido por tê-la. Ela emocionada diz que se algo acontecer ele deveria dizer para ela, e o instruiu a tomar um banho, pois ela irá preparar um lanche para ele levar para a academia de esgrima. O Prota pensa que precisa viver como Ki-1, e que ele precisa dominar o estilo Rei das Feras, uma técnica de espada que representa sua prestigiosa família de esgrima, como um leão que reina sobre todas as feras, focada na ponta da espada, e que também é uma técnica de espada que fez o Ki-1 se tornar o melhor espadachim. Em seu quarto, ele brinca com o coelho e pensa que ele se parece muito com sua amiga. Momentos depois, ele chega na academia e pensa que está um pouco vazia. Essas academias de esgrima operam em várias cidades, e pessoas de fora da família aprendem a esgrima convencional em vez do estilo Rei das Feras. Ki-1 percebe que as pessoas estão encarando alguém, então ele nota que uma garota de cabelos
dos pretos estava lá, a deidade da família de esgrima do Flor Relâmpago do Siun. Ela é 2 anos mais velha que nosso prota, e é conhecida como a prodígio mais promissora da família. No jogo, ela é aluna da Academia de Caçadores, e se torna a espadachim mais poderosa depois de se formar. E também é uma forte aliada de Kyun. Nosso menino se pergunta o porquê dela estar ali, mas se lembrou que sendo a academia da família Du, eles se verão com frequência. Então ele decide voltar ao seu treinamento. Kyun se prepara para começar, entra em posição e começa a praticar o estilo Rei das Feras, usando sua primeira forma, e em seguida lança uma sequência de golpes, e se pergunta se isso deixaria a Siun impressionada. Então ele pensa que aquilo é realmente divertido e é bom ficar suado de vez em quando, mas de repente 3 pestinhas surgem para perturbá-lo. Pergunta o porquê do coelho estar treinando. Esses trigêmeos são figurantes conhecidos como Cerberus, e que são as crianças que fazem bullying com Kyun, e eles fazem isso por ordem de seu primo, Do Seung. Eles continuam a insultá-lo e o prota começa a ficar irritado, e pensa que essa é a primeira vez que ele não consegue focar, e que eles não são a única razão dele não conseguir focar. Ele está puto por ter deixado 3 pestinhas fazerem bullying com ele, e se lembra o que aconteceu com Kyun e o porquê dele não reagir. Podemos ver os pestinhas chamando ele de desgraça da família, e falando que sentem pena dos pais dele, mas o motivo disso tudo acontecer é porque o Kyun não gostava de machucar os outros. Os gêmeos falam que essa idiotice de balançar a espada não ajuda em nada, e um deles pergunta se ele precisa de um parceiro de treino. O prota sabe que o corpo dele não é fraco de forma alguma, então chama eles para praticarem como se fosse uma luta real. Todos param para assistir a luta, que um parte para cima e o acerta arremessando-o contra a parede. Eles ficam assustados e não entendem o que está acontecendo. O nosso menino fala que ainda tem mais e manda eles pegarem as espadas deles e se levantarem. Os trigêmeos não entendem como ele mudou tanto. O prota fala para eles virem para cima e fala que ninguém vai morrer só com isso, pois ele apanhou para eles no passado e sabe do que tá falando. Um deles pergunta o porquê dele estar fazendo isso com eles, e se ele sabe quem está os apoiando, pois ele não deixará isso barato. Nosso menino faz uma cara sádica e questiona se eles realmente acham que o primo dele irá protegê-los. Os pirralhos entram em choque e se lembram da infância. Eles queriam se tornar caçadores, mas as taxas de educação eram muito altas, então eles foram atrás de um patrocinador, e esse patrocinador era o primo do prota, e como condição para patrociná-los, ele mandou fazer o inferno na vida de Kyun. Então Kyun faz uma cara assustadora e dá um passo para frente, e diz que também é da família Do, e que ele pode cancelar facilmente o patrocínio deles. Basta pedir e já era, e pergunta se eles acham mesmo que o primo dele irá protegê-los. Os trigêmeos foram destruídos. Em seguida chega o instrutor e pergunta o que estava acontecendo, e diz que já avisou que não é para lutar sem permissão, e começa a repreender Kyun. Porém, rapidamente nosso menino fala que eles começaram, e o instrutor fica surpreso, e ele complementa dizendo que não pode ficar apanhando sem fazer nada, porque no fim das contas ele é da família Du. O instrutor pergunta se ele está dizendo a verdade. Os trigêmeos pensam um pouco e tomam a conclusão, e dizem que a culpa é deles. Eles xingaram Kyun e começaram a briga. Nosso menino pensa que isso é revigorante, que deveria ter feito isso antes. De volta à escola, ele decide que daqui pra frente vai ser olho por olho, e se pergunta se chegou cedo demais. Então ele nota algo e era Hanyu lendo um livro. Ele a encara por uns instantes e em seguida a cumprimenta. Ela timidamente o cumprimenta de volta. O prota está motivado a virar amigo dela e pergunta se ela gosta de ler. Ela responde que sim e pergunta se ele também gosta. Nosso menino responde que não e que ele prefere web novels. Hanyu fica surpresa e questiona o motivo dele ter entrado no clube do livro. Kyun responde que foi por causa dela. Ela diz que entendeu, mas depois de raciocinar bem, ela ficou morrendo de vergonha. Então o prota pergunta se ela leu o web novel e ela responde hesitante que sim, mas só as grátis, pois ela não tem muito dinheiro. Kyun se lembra que ela mora em um orfanato e decide mudar de assunto, e pergunta que tipo de dorama ela gosta. Ela diz que gosta da casa de luxo, e o questiona sobre como ele sabe que ela gosta de dorama. Nosso menino fala que ela havia dito na apresentação, e a Hanyu fica toda tímida por ele ter lembrado disso, e se pergunta o porquê dele estar falando com ela, e que se o motivo é porque ele não tem amigos. Então ela conclui que Kyun deve estar fazendo isso por curiosidade por ela ser uma Ain, e que depois de um tempo ele vai perder o interesse. Hanyu fica deprimida e o prota nota que as orelhas dela se abaixaram, e acha interessante e sente vontade de tocá-las, mas provavelmente ela não iria gostar, e pensa que ela realmente se parece com o coelho dele. Tadinha da guria toda deprimida e o cara pensando nisso aí, pô. Ele se lembra que tem um vídeo do seu coelho e pergunta se ela quer ver. Ela imediatamente fica animada, e Kyun complementa dizendo que fez um vídeo fofo dele ontem, e ela animada diz que quer ver. Kyun explica que quando coelhos estão de bom humor eles dão pulinhos, e ela acha isso muito fofo e dá um belo sorriso. Nosso menino percebe que ela tá animada e pergunta se ela quer ver ele em sua casa. Ela inconscientemente responde que sim, mas depois que ela percebeu o que disse, ela ficou em choque. Então Kyun dá um sorriso e fala que eles irão pra casa dele depois da aula. Então Hanyu fica toda vermelha
pensando que precisa recusar, pois ela não quer reviver aquilo de novo. No entanto, no momento seguinte, ela está de frente para a casa de Kyun e fica maravilhada ao vê-la, e comenta que é como casa de luxo dorama que ela assistia. A mãe do prota aparece e o pergunta se ela é sua amiga Hanyu, e calorosamente diz que ela é bem-vinda. Nosso menino fica feliz ao ver sua mãe, mas Hanyu acaba se lembrando que os pais das outras crianças falavam para os seus filhos não brincarem com uma Ain, e que não era para eles virarem amigos de qualquer um. Apesar do semblante vazio de Hanyu, a mãe de Kyun solta um belo sorriso e fala que é a primeira vez que ele traz uma amiga, e que isso a deixa muito feliz e diz pra eles se divertirem. O brilho foi tanto que acabou cegando a Hanyu. Então nosso menino pega na mão dela e a chama pra entrar. Ela pensa que tem certeza que essa curiosidade não vai durar muito, mas ela não deseja largar a mão dele por nada. Lá dentro ela ficou surpresa com o tamanho da casa. Em seguida ela almoça e brinca com o coelho. Aparentemente ela se divertiu bastante. Mais tarde o pai de Kyun chega e ele pergunta por que da Yeon está rolando no chão, e ela berra dizendo que quer ver a irmã coelho. Então Kyun explica que a amiga dele o visitou e Yeon não estava em casa. Então ele chama seu pai e pergunta se ele quer treinar depois do jantar. O pai encara um pouco e em seguida dá um sorriso, dizendo que estava pensando quando ia poder brincar com ele, e finalmente chegou a hora. Kyun fala que quer ver o quanto melhorou e que quer experimentar o combate real. O pai dele fica surpreso, porém ele mostra determinação e diz que quer matar monstros de verdade. Nosso menino pensa que daqui 5 anos ele terá que entrar na sede da academia de esgrima de sua família, e inevitavelmente ele terá que ajudar o protagonista do jogo a resolver vários problemas. Por isso ele precisa estar tinindo no combate real. Além disso, ele imagina que as crianças da família já devem ter bastante experiência de combate, e ele está bem atrás em comparação com eles. O pai vê que Kyun está pensativo e pergunta se é por causa do que aconteceu na academia, deixando-o surpreso com o questionamento. Seu pai complementa dizendo que ouviu dizer que ele lutou na academia, e o moleque com quem ele lutou ficou ferido, além de dizer ao instrutor que não fez nada de errado. O prota pensa que ele está mais interessado em saber da verdade do que dar uma bronca. Então ele fala que desde sempre aprendeu que a esgrima da família Du foi feita para proteger e salvar as pessoas, e isso está gravado em seu coração. Ele acreditava que não teria essa noção se não tivesse refletido sobre sua vida passada e as lições dela, e pensar sobre o futuro mudou sua mentalidade. Então ele perguntou ao seu pai que se ele não conseguir nem mesmo se proteger, então como ele conseguirá proteger as outras pessoas? Seu pai perguntou se essa foi a razão pela qual ele lutou, e ele respondeu de forma determinada que sim, pois ele quer estar pronto para não só se defender, mas também para defender os outros, e para isso ele precisa de experiência de combate real. Seu pai sorri e diz que ele não está errado, e que sua justificativa é válida. Em seguida dá um tapinha em sua cabeça e diz que ele mudou bastante. Kyun dá um sorriso e pergunta se ele realmente vai ajudar. Seu pai respondeu que sim. No entanto, tem uma condição. Ele perguntou qual era, e seu pai balança o bastão e diz para ele provar que está preparado para enfrentar monstros reais. Além disso, seu pai fala que não usará mana, e nem vai dar mais que 5 passos. Nosso menino pergunta se ele usará o estilo Rei das Feras, e ele responde que só o base. Então seu pai diz que ele pode começar. Kyun se concentra e avança em sua direção. No entanto, ele é bloqueado e recua. Ele pega impulso e o ataca novamente, mas sem sucesso, pois seu pai repeliu o ataque e diz que aquilo não irá funcionar. No entanto, ele imediatamente se recompõe e ataca o seu pai, o fazendo recuar. Percebendo a abertura, ele parte para cima. Porém, ele foi bloqueado, mas em um momento de desatenção de seu pai, ele o acerta e o deixa surpreso por ele realmente ter conseguido acertar um golpe. Seu pai diz que ele bateu muito forte, e o nosso menino pergunta se ele reconhece suas habilidades. Seu pai então diz que ele realmente cresceu, tanto que nem hesita em acertá-lo. No entanto, Kyun riu e perguntou se ele havia passado, e seu pai gritou que claro e o chamou de pestinha. Na manhã seguinte, eles informam que estão saindo e que provavelmente voltarão antes do jantar. A mãe de Kyun, com medo dele se machucar, pergunta se não é cedo demais para levá-lo, pois ele ainda é muito jovem, enquanto a Yeon gritava que também queria ir. Eles ficam atônitos com tudo aquilo, então seu pai diz que vai ficar tudo bem, e Kyun concorda. Sua mãe então fala para ele ter cuidado e não exagerar, e ele responde que pode deixar e que promete que voltará são e salvo. Seu pai pergunta se ele está pronto e ele confirma, então seu pai começa a dirigir. Nosso menino pensa que segundo o jogo o mundo se tornou dramaticamente instável desde o surgimento da calamidade, e isso influenciou muito o mundo. Essa instabilidade começou quando monstros começaram a sair de dimensões distorcidas, transformando o outro lado em uma dungeon. Nesse processo, quando as dimensões distorcidas de diferentes mundos se encontram, um portal é formado, e se esse fenômeno não for resolvido a tempo, acontece uma quebra, e o mundo dentro do portal explode e se espalha para fora. Diferente da dungeon, que se não for conquistada tem um impacto significativo no final, e ele sabia que para alcançar o final que ele deseja é necessário prestar
prestar atenção na taxa de erosão do portal, que era necessária para o crescimento do personagem. Seu pai diz que eles irão pegar a chave primeiro, então ele pergunta onde está a chave, e seu pai responde que está guardada no depósito. Ele sabia que após limpar um portal ele ganharia a chave, com a qual ele poderia limpá-lo novamente, um recurso criado pelos desenvolvedores, mas parece que continua valendo em sua reencarnação. Então eles chegam e o seu pai o apresentou ao seu local de trabalho, o clã Regulus, e eu vos apresento ao meu canal. Quem puder se inscrever, dar aquele like, aquele comentário vai ajudar demais no engajamento.